O Espírito Santo é uma figura central nas Escrituras Sagradas. Sua presença se manifesta de diversas maneiras ao longo da Bíblia. Vamos explorar como ele atuou desde o Antigo Testamento até os dias atuais, observando sua influência na história da humanidade. No final deste vídeo, você verá o Espírito Santo sob uma nova luz e entenderá sua relevância na nossa jornada espiritual. Prepare-se para uma compreensão mais profunda e transformadora dessa presença divina. A Bíblia nos apresenta o Espírito Santo desde os primeiros versículos do Antigo Testamento. Quando o Senhor criou o mundo, a Escritura diz que o Espírito de Deus estava sobre as águas, mostrando que, desde o princípio, a presença divina era ativa e essencial na criação do universo. No livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 2, lemos que, enquanto a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Desde esse momento, antes mesmo de a revelação do Espírito Santo ser clara e explícita, ele já estava presente, desempenhando um papel fundamental na gênese do cosmos. A criação de Adão, o primeiro homem, também envolveu a atuação do Espírito Santo. Quando Deus formou Adão do pó da terra, ele insuflou nele o fôlego da vida, fazendo com que o homem fosse um reflexo não apenas da forma física de Deus, mas também da sua alma e espírito. Adão foi criado para ter uma conexão íntima com Deus, dotado da capacidade de raciocinar, de sentir e, mais importante, de se conectar espiritualmente com o Criador. O Espírito Santo foi fundamental nessa relação, infundindo em Adão a sua essência e tornando-o parte de uma criação divina completa, refletindo a Trindade de Deus. Porém, o relacionamento de Adão com Deus não perdurou como esperado. A queda de Adão, ao desobedecer à única ordem divina, resultou na perda de sua conexão com Deus e do Espírito Santo. No Jardim do Éden, Adão e Eva eram livres para desfrutar da presença de Deus, mas ao cederem à tentação da serpente e comerem do fruto proibido, a harmonia que existia foi quebrada. A partir daquele momento, a intimidade com o Espírito Santo foi interrompida, e a humanidade perdeu o acesso direto à presença de Deus. A desobediência de Adão trouxe consigo uma série de consequências. Ele e Eva passaram a sentir vergonha de sua nudez, um sentimento de culpa e alienação que nunca haviam experimentado antes. Tentaram esconder-se de Deus, mas a separação espiritual já estava consumada. O ato de desobediência causou a perda da glória divina que antes os revestia. O trabalho de Adão, que antes era uma atividade prazerosa e sem esforço, agora seria árduo, e a terra, que havia sido uma fonte de abundância, foi amaldiçoada, gerando dificuldades e sofrimento. Essa separação espiritual do Espírito Santo, trazida pela desobediência, foi um marco trágico na história humana, mas também uma oportunidade para a promessa de redenção se manifestar. Embora a queda tivesse feito com que a humanidade se afastasse de Deus, a obra do Espírito Santo não havia terminado. Em meio a essa história de queda, há uma promessa de restauração que se cumprirá ao longo da narrativa bíblica. A palavra Espírito do Senhor aparece diversas vezes ao longo do Antigo Testamento, representando o poder de Deus agindo entre os homens. Desde o momento em que o Espírito de Deus se movia sobre as águas da criação até a época dos profetas, essa expressão revela como o Espírito Santo se manifestava de forma invisível e onipresente, trabalhando nas vidas de indivíduos e nos acontecimentos históricos. O Espírito Santo sempre teve um papel fundamental na vida do povo de Israel, impulsionando líderes e profetas para cumprir os propósitos de Deus. Nos livros dos profetas, vemos exemplos poderosos de como o Espírito Santo inspirou e guiou homens como Isaías. Em Isaías 61, versículo 1, o profeta declara: "O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os de coração quebrantado, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos prisioneiros." Isaías, frequentemente chamado de profeta messiânico, transmitiu a mensagem de restauração e esperança em tempos difíceis. O povo de Israel, na época, estava sofrendo com a opressão e o exílio, mas Isaías via o futuro de libertação, guiado pelo Espírito de Deus. Essa unção do Espírito Santo sobre Isaías não apenas o capacitou para ser um porta-voz de Deus, mas também o equipou com autoridade divina para anunciar a boa nova aos oprimidos e restaurar a esperança entre os israelitas. O Espírito estava presente não apenas para inspirar palavras de consolo, mas para capacitar Isaías a fazer parte do plano divino de libertação e redenção. Outro exemplo importante é o do profeta Jeremias. No início de sua jornada, Jeremias recebeu uma chamada divina, como vemos em Jeremias 1:05, onde Deus diz: "Antes de te formar no ventre,
eu te conheci. E antes de saíres da mãe, eu te consagrei, eu te constituí profeta às nações. A história de Jeremias reflete como o Espírito Santo se manifestou de maneira especial desde o nascimento do profeta, designando-o para um propósito maior, mesmo antes dele ter nascido. Deus havia planejado a missão de Jeremias, e o Espírito estava com ele desde o início, guiando-o em cada passo de sua jornada profética. Esse chamado pré-estabelecido revela a soberania de Deus e a atuação contínua do Espírito Santo em suas escolhas divinas. Mesmo com as dúvidas de Jeremias sobre sua capacidade de cumprir sua missão, o Espírito de Deus o fortaleceu e capacitou para enfrentar os desafios que viriam. O relacionamento de Jeremias com o Espírito Santo era um testemunho de como Deus sustenta seus escolhidos, dando-lhes forças para cumprir propósitos divinos, mesmo nas situações mais adversas. Além disso, a expressão Espírito de Deus também é usada no Antigo Testamento para mostrar o poder de Deus agindo diretamente sobre as pessoas, ungindo-as e concedendo-lhes habilidades sobrenaturais. O Espírito Santo não estava limitado a um grupo seleto ou a um momento específico, mas se manifestava por meio de líderes, juízes e profetas para cumprir os desígnios divinos. Ele era uma presença vital que permitia que os homens se conectassem com a vontade de Deus, garantindo que a obra do Senhor fosse realizada. Outro título dado ao Espírito Santo nas Escrituras é o Espírito do Pai, destacando sua função dentro da Trindade divina. O Espírito Santo, como manifestação direta do Pai, mostra a harmonia entre o Pai, o Filho e o Espírito, todos trabalhando juntos para a salvação da humanidade. Esse entendimento reforça a unidade e o propósito comum de Deus em redimir a humanidade por meio da obra do Espírito, que não só guia os crentes, mas também os envolve em uma comunhão íntima e contínua com Deus. A transição do Antigo para o Novo Testamento marca um ponto crucial na história de salvação, particularmente no que diz respeito à atuação do Espírito Santo. No nascimento de Jesus, vemos a manifestação direta do Espírito em sua concepção virginal. O anjo Gabriel anunciou a Maria que ela conceberia o Filho de Deus pelo poder do Espírito Santo, sem a intervenção humana. Essa concepção milagrosa não apenas demonstrou a divindade de Jesus, mas também destacou o papel do Espírito Santo na obra redentora de Deus. Durante a gestação de Maria, a presença do Espírito Santo foi evidente, conforme vemos no encontro de Maria com sua prima Isabel. Quando Maria saudou Isabel, o bebê João saltou em seu ventre, e Isabel, cheia do Espírito Santo, reconheceu a importância de Maria como mãe do Senhor. Isso reforça a ideia de que o Espírito Santo estava presente em momentos cruciais da história de Jesus, orientando e preparando o caminho para sua missão redentora. O Espírito Santo desempenha um papel central no batismo de Jesus. Embora Jesus fosse sem pecado e perfeito, ele se submete ao batismo como um sinal de obediência e cumprimento da justiça de Deus. Quando Jesus emergiu das águas, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de uma pomba, e uma voz do céu declarou: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo." Essa cena não apenas revela a Trindade em ação, o Pai, o Filho e o Espírito, mas também marca o início do ministério público de Jesus, com a capacitação do Espírito Santo para pregar o Evangelho, curar os enfermos, libertar os oprimidos e realizar a obra de salvação. A conversa de Jesus com Nicodemos, registrada no Evangelho de João, também destaca a importância do Espírito Santo. Quando Nicodemos, um fariseu respeitado, buscou Jesus para entender melhor a natureza do novo nascimento, Jesus explicou que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. A água simboliza a purificação, e o Espírito representa a transformação espiritual que acontece no coração de todo aquele que crê em Jesus. O novo nascimento, conforme explicado por Jesus, é uma obra do Espírito, que atua de maneira misteriosa e regeneradora no ser humano, permitindo-lhe entrar no reino de Deus. Antes de sua ascensão, Jesus fez uma promessa vital aos seus discípulos: ele enviaria o Consolador, o Espírito Santo, para estar com eles e neles. Essa promessa foi feita durante os momentos finais da vida terrena de Jesus, após sua morte e ressurreição. Durante a última ceia, Jesus preparava os corações de seus discípulos para sua partida física, mas os encorajou com a certeza de que o Espírito Santo viria para ser seu guia, consolador e defensor. Ele falou sobre a obra do Espírito Santo, que não apenas continuaria seu ministério, mas também ajudaria os discípulos a cumprir a missão que ele havia lhes confiado. O Espírito Santo foi descrito por Jesus como o advogado ou paráclito, aquele que viria para estar ao lado dos crentes, ajudando-os a viver de acordo com a vontade de Deus.
Jesus explicou que o Espírito Santo não apenas guiaria os discípulos em suas jornadas individuais, mas também seria uma presença constante, sempre capacitando-os a enfrentar os desafios da vida cristã. A vinda do Espírito Santo não foi apenas uma promessa para os discípulos daquela época, mas também uma garantia para todos os cristãos ao longo da história. Os discípulos, inicialmente tomados pela tristeza e incerteza com a partida física de Jesus, foram confortados pela promessa do Espírito Santo, que seria um guia imbatível em todas as circunstâncias. Ao longo do tempo, o Espírito Santo revelou seu papel essencial na formação da Igreja e no cumprimento da missão de espalhar o Evangelho ao mundo. Ele se tornou o elo espiritual que une todos os crentes, sendo um facilitador da comunicação entre Deus e a humanidade, permitindo uma conexão contínua com a presença divina. A promessa feita por Jesus foi cumprida de maneira espetacular no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos reunidos em Jerusalém. Esse evento transformador marcou o início de uma nova era na história da Igreja. O Espírito Santo capacitou os discípulos de maneira extraordinária, permitindo que pregassem em várias línguas e que a mensagem do Evangelho fosse compartilhada com pessoas de todas as nações. O medo e a incerteza que antes dominavam o coração dos discípulos foram substituídos por uma ousadia inabalável, e a Igreja emergente rapidamente se espalhou pelo mundo. Pentecostes foi um marco crucial na história da redenção, pois não apenas cumpriu a promessa de Jesus, mas também revelou o alcance universal do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo não estava mais restrita a uma pessoa ou a um grupo específico, mas agora estava disponível para todos os crentes, independentemente de sua origem, status social ou nacionalidade. Isso foi um reflexo do desejo de Deus de se relacionar pessoalmente com todos os seus filhos e filhas, permitindo-lhes viver uma vida transformada por sua presença. O Espírito Santo, ao ser derramado sobre todos os crentes, trouxe consigo uma diversidade de dons espirituais, capacitando cada membro do corpo de Cristo a cumprir seu papel na expansão do Evangelho e na edificação da Igreja. Esses dons, concedidos pelo Espírito, não são dados para glorificar o indivíduo, mas para a edificação do corpo de Cristo e para a realização da missão divina na Terra. A Bíblia fala sobre a variedade de dons espirituais no Novo Testamento, particularmente nas cartas de Paulo, como em 1 Coríntios 12, onde ele descreve os dons do Espírito como uma expressão da graça divina, distribuída de maneira única para cada crente. Os dons espirituais incluem sabedoria, entendimento, fé, cura, milagres, profecia, discernimento de espíritos, línguas, interpretação de línguas e ensino. Cada um desses dons é uma ferramenta dada pelo Espírito para a edificação do corpo de Cristo e para o avanço do reino de Deus na Terra. A diversidade de dons no corpo de Cristo é um reflexo da riqueza e abundância do Espírito Santo, que capacita cada crente a contribuir de maneira única para a missão divina. Ao longo da história da Igreja, o Espírito Santo tem sido fundamental na condução da obra redentora de Deus. Ele age como guia, professor e conselheiro, iluminando as mentes e corações dos crentes para que compreendam a palavra de Deus e vivam de acordo com os seus propósitos. O Espírito também nos ajuda a discernir a vontade de Deus para nossas vidas, guiando-nos em decisões, fortalecendo nossa fé e nos capacitando a viver de maneira justa e santa. Além disso, o Espírito Santo nos dá a capacidade de viver vidas de santidade e transformação. Ele nos convence do pecado, nos orienta para a justiça e nos dá poder para viver de maneira vitoriosa sobre as forças do mal. Sem a presença do Espírito Santo, seria impossível viver uma vida cristã autêntica, pois ele é a fonte de nossa força e direção. A obra do Espírito Santo não terminou com a ascensão de Jesus ou com os eventos de Pentecostes. O Espírito Santo continua a agir poderosamente em nossas vidas hoje. Ele nos guia, nos ensina e nos transforma continuamente à medida que buscamos a presença de Deus. Sua atuação é fundamental em nossa vida espiritual, pois ele é o agente que nos leva à maturidade cristã e à plenitude da vida em Cristo. O Espírito Santo também nos capacita a viver de acordo com os princípios do reino de Deus, fortalecendo-nos nas dificuldades e guiando-nos a cada passo do caminho. Ele nos ajuda a desenvolver o caráter de Cristo em nossas vidas, produzindo o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esses frutos são sinais visíveis da presença do Espírito Santo em nossas vidas e refletem o caráter de Deus sendo formado em nós. À medida que vivemos nossa jornada cristã, é essencial buscar uma maior intimidade com o Espírito Santo. Ele é nosso consolador, nosso professor, nosso amigo.
Ao orarmos, meditarmos na palavra de Deus e nos entregarmos à sua direção, podemos experimentar uma conexão mais profunda com a presença de Deus. O Espírito Santo nos capacita a viver uma vida vitoriosa, cheia de paz e alegria, à medida que nos conformamos cada vez mais à imagem de Cristo. Após a ascensão de Jesus, o Espírito Santo não apenas capacitou os discípulos a espalharem o Evangelho, mas também se tornou a base sobre a qual a Igreja foi construída. O Espírito Santo tem um papel vital na unidade da Igreja, na edificação do corpo de Cristo e na manutenção da missão divina. A Igreja não é apenas uma organização humana, mas uma comunidade espiritual que é vivificada e guiada pelo Espírito Santo. A Igreja primitiva, conforme registrada no livro de Atos, exemplifica a atuação do Espírito Santo em sua plenitude. Quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos em Pentecostes, não apenas os capacitou a falar em línguas e a pregar com ousadia, mas também os uniu de uma forma poderosa. O Espírito fez com que os crentes se unissem em um corpo coeso, com o único propósito: levar a mensagem de salvação a todas as nações. A presença do Espírito Santo na vida da Igreja também é o que permite a experiência de verdadeira comunhão entre os crentes. Em 1 Coríntios 12, Paulo explica que, assim como o corpo humano é composto por muitos membros, cada crente é uma parte do corpo de Cristo, e todos são necessários para a edificação do reino de Deus. O Espírito Santo opera de forma única em cada crente, concedendo dons espirituais que são usados para o bem comum e para a expansão do Evangelho. Isso nos lembra que a diversidade de dons espirituais na Igreja é um reflexo da abundância de Deus, e cada membro tem um papel vital a desempenhar na missão divina. A unidade na Igreja, facilitada pelo Espírito Santo, não é apenas uma questão de harmonia social, mas uma expressão espiritual do que significa ser parte do corpo de Cristo. Quando o Espírito Santo age entre os crentes, ele não apenas os une em propósito, mas também os capacita a viver de maneira digna do chamado que receberam. A Igreja, portanto, é mais do que uma instituição. Ela é uma comunidade espiritual, fortalecida pelo Espírito, que é responsável por proclamar a verdade de Deus ao mundo. Além disso, o Espírito Santo é fundamental na santificação da Igreja. Ele é quem purifica os crentes, tornando-os cada vez mais semelhantes a Cristo. Ao longo da vida cristã, o Espírito Santo trabalha constantemente em nós para remover os aspectos de pecado e de egoísmo, e nos transforma à imagem de Cristo. Esse processo de santificação é essencial para a missão da Igreja, pois uma Igreja santificada é uma Igreja poderosa, capaz de refletir a glória de Deus e levar sua luz ao mundo. Um dos maiores dons do Espírito Santo para o crente é o fruto do Espírito. Em Gálatas 5, 22-23, Paulo descreve esse fruto como sendo composto por 9 qualidades que refletem o caráter de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, temperança. Esses frutos não são apenas qualidades desejáveis para o cristão, mas sim características que devem se manifestar de maneira crescente na vida de todo crente que está sendo transformado pela presença do Espírito Santo. O amor, a primeira qualidade mencionada, é a base de todas as outras. O Espírito Santo é o agente que nos capacita a amar como Cristo amou, sem reservas e de forma incondicional. A alegria e a paz são frutos que surgem quando o crente vive em comunhão constante com Deus, permitindo que o Espírito encha seu coração com a tranquilidade e a satisfação que vem da presença divina. Longanimidade, bondade, fidelidade e mansidão são qualidades que refletem a humildade e a compaixão de Cristo, que o Espírito Santo desenvolve em nós à medida que crescemos na fé. O domínio próprio é outro fruto vital, permitindo que o crente controle seus desejos carnais e viva uma vida de obediência a Deus. A manifestação do fruto do Espírito não é algo que acontece de imediato, mas sim um processo contínuo que exige submissão ao Espírito Santo e uma disposição para viver de acordo com a vontade de Deus. À medida que o crente se submete à obra do Espírito, ele começa a refletir mais e mais o caráter de Cristo, tornando-se uma luz no mundo e um testemunho vivo do poder transformador de Deus. O fruto do Espírito não é uma qualidade que o crente pode desenvolver por seus próprios esforços. Ele é resultado da obra do Espírito Santo em sua vida. O crente, então, deve buscar constantemente a presença do Espírito, permitindo que ele o molde e o transforme. A vida cristã é, portanto, uma jornada de contínua transformação, onde o crente é chamado a viver à altura do chamado de Deus, refletindo o caráter de Cristo e sendo um canal de sua graça no mundo. Um dos aspectos mais profundos da obra do Espírito Santo na vida do crente é sua função como consolador. No Evangelho de João,
Jesus promete aos discípulos que enviaria o Espírito Santo como um consolador, alguém que os ajudaria em todas as dificuldades e os guiaria na verdade. O Espírito Santo, em sua função de consolador, traz conforto nas horas de sofrimento, paz em tempos de angústia e direção quando a vida parece incerta. Jesus descreveu o Espírito Santo como o Paráclito, que em grego significa aquele que é chamado ao lado para ajudar. O Espírito Santo está sempre presente para interceder por nós, para nos fortalecer nas lutas diárias e para nos orientar em nossas decisões. Ele é aquele que nos dá coragem quando nos sentimos fracos, que nos dá sabedoria quando estamos confusos, e que nos dá esperança quando enfrentamos as adversidades da vida. Além disso, o Espírito Santo é um guia espiritual para aqueles que buscam seguir a vontade de Deus. Em Romanos 8:14, lemos que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Isso significa que o Espírito Santo não apenas habita em nós, mas também nos orienta a viver de acordo com os princípios do reino de Deus. Ele nos capacita a tomar decisões sábias, a resistir às tentações e a viver de maneira que honre a Deus em todas as áreas de nossa vida. O Espírito Santo também desempenha um papel essencial na intercessão. Em Romanos 8:26, Paulo nos lembra que o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos o que devemos pedir, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Muitas vezes, não sabemos o que pedir em oração, mas o Espírito Santo, em sua compaixão e sabedoria, intercede por nós de forma perfeita, apresentando nossas necessidades diante de Deus. A presença do Espírito Santo na vida do crente não é apenas para confortar e guiar, mas também para transformar. O Espírito é o agente principal da santificação, trabalhando em nós para nos tornar mais semelhantes a Cristo. À medida que o crente vive em obediência ao Espírito, ele é moldado à imagem de Cristo e começa a viver uma vida de vitória sobre o pecado. O Espírito Santo também nos capacita a crescer espiritualmente, ajudando-nos a entender mais profundamente a palavra de Deus e a viver de acordo com seus ensinamentos. Ele ilumina as Escrituras, revelando verdades que nos transformam e nos tornam mais firmes na fé. Além disso, ele nos ajuda a aplicar os princípios bíblicos em nossa vida cotidiana, tornando-nos não apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. A transformação espiritual não é algo que acontece da noite para o dia, mas é um processo contínuo. O crente é chamado a ser diligente em sua caminhada espiritual, buscando constantemente o poder do Espírito para viver de maneira digna de seu chamado. Ao fazê-lo, ele experimenta uma mudança radical, onde as coisas antigas passam e tudo se faz novo. Desde o início da criação, o Espírito Santo tem sido uma presença essencial na história humana, atuando como o agente de Deus no mundo. No Antigo Testamento, o Espírito Santo foi uma força invisível, guiando profetas como Isaías e Jeremias, capacitando-os para cumprir a missão divina de restaurar o povo de Israel. Sua ação se estendeu também ao governo de líderes como Moisés e Josué, que foram inspirados e fortalecidos pelo Espírito para cumprir grandes tarefas, como a libertação do povo de Israel e a conquista da terra prometida. A queda de Adão e Eva, no Éden, trouxe uma ruptura na relação íntima com o Espírito Santo, mas a promessa de redenção foi dada, e a restauração por meio do Espírito se concretizou com a vinda de Jesus Cristo. A presença do Espírito Santo em Jesus, desde sua concepção milagrosa até o batismo no Jordão, marcou o início de um ministério de salvação que seria completado na cruz. Após a ascensão de Jesus, o Espírito Santo foi enviado para habitar nos crentes, cumprindo a promessa do Consolador e fortalecendo a Igreja. A partir de Pentecostes, o Espírito Santo capacitou os discípulos a espalharem o Evangelho, transformando-os de um grupo de pessoas amedrontadas em uma força poderosa e ousada. O Espírito Santo não apenas foi o elo espiritual entre os crentes e Deus, mas também atuou como guia, consolador e intercessor, capacitando cada cristão a viver conforme os princípios divinos. Ele concedeu os dons espirituais necessários para a edificação do corpo de Cristo e para o cumprimento da missão de levar a mensagem de salvação a todo o mundo. Além de sua obra transformadora, o Espírito Santo continua a agir na vida de todos os cristãos, guiando-os em sua jornada de fé, fortalecendo-os nas dificuldades e cultivando o fruto do Espírito em suas vidas. Ele é o agente da santificação, ajudando os crentes a se tornarem mais semelhantes a Cristo, refletindo o caráter de Deus em suas ações diárias. O Espírito Santo permanece uma presença viva e ativa, proporcionando consolo, direção e capacitação para todos que buscam a presença de Deus em suas vidas. Através dele, os cristãos experimentam a verdadeira transformação espiritual,
vivendo em plenitude e comunhão com Deus. Fique com Deus. Um abraço do canal Consciência Universalista.